As luzes cirúrgicas se apagaram lentamente, projetando seus últimos reflexos sobre os instrumentos de aço inoxidável. Com um gesto preciso e automatizado por milhares de intervenções, Helena Sergeyevna retirou as luvas e fechou os olhos por um instante. 6 horas de batalha contra a morte. O menino sobreviveria. Tu é um anjo hoje, tu, disse Igor, o anestesista, dando um tapinha em seu ombro. Eu nem me atreveria a operar uma aneurisma dessa complexidade. Ela esboçou um sorriso cansado. Suas mãos pareciam ter memória própria, mais confiáveis que sua própria razão. Às vezes, tinha a impressão de que não fora ela quem escolhera a cardiocirurgia, mas sim que os corações dos pacientes a haviam eleito como sua guardiã. Na sala dos médicos, trocou de roupa e arrumou os cabelos diante do espelho. As finas rugas ao redor dos olhos e as olheiras escuras eram o preço invisível de cada vida salva. Do lado de fora, a manhã de maio se desdobrava em tons pastel, como uma aquarela. O ar de Moscou, denso com o perfume da flor de lilás e o cheiro dos escapamentos, enchia seus pulmões depois do ambiente estéril do centro cirúrgico. Dentro da bolsa, o celular vibrou. Uma mensagem de Stas. Que horas você chega? Sinto sua falta. Vamos jantar fora ou pedir algo em casa? Ela olhou para o relógio, 7 da manhã. Normalmente ficaria até o meio-dia, checando os pacientes e preenchendo prontuários. Mas aquele não era um dia comum. Entre os dedos, o medalhão de prata escurecida pelo tempo deslizou para sua palma. Dentro, uma foto desbotada da bisavó, Vera Nikolaevna, com um uniforme de enfermeira da Segunda Guerra. Mesmo após perder o marido no fronte, ela criara 3 filhos sozinha, trabalhando em hospitais de campanha. Nós, os Tuov, não desistimos, costumava repetir. De repente uma ideia tomou forma, passar na confeitaria e celebrar 5 anos de casamento com um café da manhã especial. Escolheu um bolo ptichi moloco, o sabor que Stas sempre dizia trazer memórias de infância. O confeiteiro decorou com cuidado, 5 anos juntos, escrito em glacê. O táxi parou em frente ao prédio de luxo na margem do rio Presnia. O porteiro Vasily cumprimentou-a com um aceno respeitoso. Bom dia, doutora Helena. Hoje salvou uma criança bem cedo e ainda arrumou tempo para surpreender o marido? Ela sorriu, apertando contra o peito a caixa do bolo. Algo assim. No elevador, ajustou o cabelo e puxou o vestido por baixo do jaleco branco. Em 5 anos de casamento, Stas nunca conseguirá compreender seu cansaço pós-cirurgia, mas sempre elogiava seu profissionalismo, e especialmente na frente de outras pessoas. A porta do apartamento abriu-se em silêncio. No hall, um par de sapatos de salto alto que ela nunca vira antes. Sobre a mesinha, uma bolsa feminina vermelho vivo. Um perfume doce e pesado, nada parecido com seus gostos, flutuava no ar. Da direção do quarto, ecoou uma risada feminina, seguida da voz rouca de Stas, aquele tom que só usava pela manhã ou na intimidade. Helena congelou, levando a mão à boca. A caixa do bolo parecia pesar toneladas. Cenas clichês de novelas passaram por sua mente, a esposa traída, a amante, os gritos, os pratos quebrados. Não gritaria, não faria cena. Não lhes daria esse prazer. Deixou o bolo sobre a cômoda e avançou em silêncio até o quarto. A porta estava entreaberta. Stas estava deitado na cama deles, num relaxado. Ao seu lado, uma jovem de cabelos castanhos acariciava seu peito com as unhas. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou Helena, surpresa com a firmeza da própria voz. Os dois se sobressaltaram. Stas sentou-se bruscamente, puxando o lençol para cobrir-se. A mulher cruzou os braços sobre o peito, sem nenhum vestígio de vergonha, apenas aborrecimento. Lena, você está adiantada. Não deveria estar de plantão? Stas recuperou a compostura rapidamente, a voz assumindo um tom profissional. Eu perguntei, há quanto tempo? Conheça a Angélica, disse ele, indicando a amante com um gesto, como se a apresenta-se a uma sócia de negócios. Nos vemos há cerca de 1 ano, quase o tempo inteiro do casamento. Helena sentiu algo se partir dentro de si, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Saia, por favor, disse a mulher. Angélica olhou para Stas em busca de confirmação, e ele assentiu. Vista-se no banheiro. Eu ligo para você. Quando ficaram sozinhos, Helena aproximou-se da janela. Moscou fervilhava lá embaixo, indiferente à sua dor. Por que estás? Por que aqui, na nossa cama? Ele levantou-se, vestiu as calças e acendeu um cigarro, apesar de saber como ela detestava o cheiro. Onde mais, Lena? Você vive no hospital. Fica 3 dias de plantão, depois dorme. Vivemos como estranhos. Você virou uma função, cirurgiã, esposa para aparências, mas não uma mulher. Um homem precisa de uma mulher ao seu lado. Angélica sempre está presente. Entende minhas necessidades.
Necessidades? Repetiu Helena com um riso amargo. Você fala de si mesmo como se fosse um animal. Falo da realidade. Sabe quantas vezes esperei você com o jantar pronto, com flores? E você ligava dizendo que tinha outra emergência. Seus pacientes sempre foram mais importantes que eu. Eu salvo vidas, Stas. Mas não conseguiu salvar a nossa família. Ele apagou o cigarro. Aliás, sempre soubemos que havia um abismo entre nós. Seus pais, um maquinista e uma enfermeira, os meus professores. Você sempre foi simples demais para o nosso círculo. Sua mãe, aliás, avisou desde o início, não envolva a Ludmila Vladimirovna nisso. Ela não tem nada a ver com isso, cortou Helena. Tem sim. A propósito, o Denis está com ela. Ela o levou para passar o fim de semana enquanto você trabalhava. De repente, Helena lembrou-se do bolo na entrada. 5 anos. Que ironia cruel. Vou buscar o Denis. Vamos embora hoje mesmo. Stas riu. Para onde? Para sua comunal na periferia ou para a cruchoca da sua mãe? Sem mim, você não tem nada. Esqueceu que é com meu dinheiro que vocês dois vivem? A frase doeu como um corte de bisturi. Helena sabia que ele tinha razão. O apartamento, o carro, tudo estava em seu nome. Seu salário era bom, mas insuficiente para sustentar a si mesma e uma criança em Moscou. Vou me virar, disse baixinho, tirando uma mala do armário. Ludmila Vladimirovna morava em um antigo sobrado de professores perto dos estanques patriarcais. Quando Helena bateu, a sogra demorou a abrir e, ao vê-la, lançou um olhar gelado. O que aconteceu? Por que não está trabalhando? Preciso levar o Denis. Vamos embora. Os lábios finos de Ludmila se apertaram. Stas ligou. Contou sobre a situação de vocês. Sempre soube que isso acabaria assim. Uma criança adotiva não se adapta a uma família intelectual. E sua origem falou mais alto. Helena endireitou-se, apertando o medalhão no bolso até doer. Origem? Você fala do fato de eu ser filha de um maquinista e uma enfermeira. Eles me ensinaram o que é dignidade. Seu filho, descendente de professores, parece não ter aprendido isso. No fundo do apartamento, uma porta bateu. Denis correu para o hall magro, com olhos sérios. Mãe, você veio cedo. A vovó e eu fomos ao teatro e comemos doces. Ele a abraçou, e Helena notou surpresa, como havia crescido nos últimos meses. Quase chegava ao seu ombro. Deniska, arrume suas coisas. Vamos embora. Para onde? Perguntou ele, preocupado. Ainda não sei. Mas juntos. Ela afagou sua cabeça. Vá se arrumar. Preciso conversar com sua avó. Quando o menino se afastou, Ludmila sussurrou. Você está destruindo esta família. Esta sempre foi instável, mas poderiam ter mantido as aparências por causa do garoto. Aparências? Helena riu sem alegria. Essa mentira toda. Uma mentira que mantivemos por 5 anos. Uma mentira sobre como vocês nunca nos aceitaram, a mim e a Deniska. Sobre como, pelas minhas costas, chamavam ele de enjeitado e a mim de arroaceira. Algo no rosto de Ludmila estremeceu. Quem te contou isso? A voz da sogra saiu trêmula. Não importa. Agora eu sei a verdade. Helena apertou os lábios em um sorriso amargo. E sabe de uma coisa? Sou grata a vocês. Agora será mais fácil ir embora. O silêncio pairou entre elas enquanto Deniska arrumava suas coisas no quarto. Quando o menino apareceu com a mochila nas costas, Ludmila, para surpresa de todos, ajoelhou-se diante dele. Os joelhos estalaram no chão de madeira. Denesha, sua voz falhou. Você vai voltar para visitar a vovó, não vai? Vou sentir saudade. O garoto abraçou-a com um gesto desajeitado, como se não soubesse bem como segurar aquele corpo frágil. Eu também, vovó, sussurrou. Mas preciso ficar com a mamãe. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha do apartamento alugado nos arredores de Moscou, um espaço apertado, com paredes descascadas e o cheiro de tinta barata, Helena observava Deniska com um misto de espanto e orgulho. Ele não chorava, não reclamava. Ao contrário, ajudava a desempacotar as caixas, preparava chá com mãos firmes e agora a encarava com uma seriedade que não combinava com seus 11 anos. Não fique triste, mamãe disse, como se lesse seus pensamentos. O papai Stas, ele só não é como a gente. Como assim não é como a gente? Helena franziu a testa. De verdade, que respondeu o menino, simples assim. Ele não é real. Ela ficou sem palavras. Naquele rosto infantil, via não uma criança, mas os primeiros traços de um homem se formando, um homem mais maduro, naquele momento, do que seu próprio pai de 44 anos. Helena tocou o medalhão no pescoço, herdado da bisavó, uma mulher que sobrevivera à morte do marido, à guerra, à fome. Se ela conseguiu, pensou, eu também vou conseguir. Você tem razão, Deniska murmurou finalmente. Vamos embora.
para um lugar onde ninguém nos conheça. Vamos começar do zero. Do lado de fora, o céu clareava. Um novo dia nascia, e os cacos da vida antiga ficavam para trás, como um espelho quebrado que já não refletia nada além de sombras. O apartamento alugado, pequeno e sem personalidade, era apenas uma parada temporária, um abrigo precário entre o que foi e o que ainda estava por vir. À noite, depois que Deniska adormecia, Helena passava horas diante do notebook, rolando páginas de empregos para médicos. Moscou, aos poucos, se tornava um fantasma, doloroso, mas já não tão cortante. Novokuznetsk, Chelyabinsk, Voronezh. Anotava números de telefone no caderno, murmurando os nomes das cidades como se fossem mantras. Cardiopatas precisavam de ajuda em todo lugar, mas a concorrência era feroz. As economias, que deveriam ser uma rede de segurança, derretiam como gelo ao sol. Stas, é claro, não cumpria as promessas de ajuda, e a briga judicial pela divisão dos bens prometia se arrastar por meses. Uma madrugada, quando o sono teimava em não vir e os pensamentos voavam como pássaros assustados, ela esbarrou em um anúncio estranho na seção de imóveis. Vende-se casa em Tikhi-Izori, distrito de Berezhniki, 5 horas de Moscou. Sobrado de madeira com mezanino e terreno de 15 hectares. Condição especial: o proprietário, professor aposentado de história, 74 anos, permanece morando na casa até o fim de seus dias. Preço: 800 mil rublos. O valor era irrisório para uma propriedade daquele porte. Deve ser uma ruína, pensou, precisando de reforma completa. Mas algo no anúncio a fisgou como um anzol invisível. Pela manhã, antes que o bom senso a detivesse, descou o número. Sadko Gennady Timofeevich. A voz do outro lado era grave, aveludada, com um timbre que evocava livros antigos e chás de samovar. Boa tarde. Ligo sobre o anúncio da casa. O senhor ainda não desistiu da venda? Um riso seco ecoou na linha. As pessoas costumam desistir quando descobrem que o pacote inclui um velho. Mas você não parece assustada. Sou médica. Lidar com idosos faz parte do meu trabalho. Médica? O interesse na voz do homem foi instantâneo. Qual especialidade se não for indiscrição? Cardiologista. Cirurgiã. Silêncio. Depois, um suspiro quase admirado. Imagine só. Na nossa hospital regional, o diretor S. anda meses procurando um cardiologista decente. Dizia que pagaria em ouro por um bom profissional. Helena sentiu um arrepio. Coincidência? Sinal? Gostaria de conhecer a casa. E ao senhor. Venha, respondeu Gennady Timofeevich, sem hesitar. Tikhi-Izori espera por vocês. 3 dias depois, estavam na estrada. Deniska, embora quieto, tinha os olhos brilhantes, uma mistura de ansiedade e excitação pela aventura. No terminal de ônibus de Shishoukovo, ele segurou a mão da mãe com força enquanto se espremiam pela multidão em direção à plataforma. Mamãe, lá onde a gente vai ter internet? Perguntou, subindo no assentos do ônibus. Não sei, filho. Provavelmente sim. Hoje em dia tem em todo lugar. Ela sorriu. E tem escola no distrito, a 15 quilômetros da vila. O motor rugiu, e o veículo se afastou da agitação moscovita. Pela janela, os prédios cinzentos, os shoppings e as vias elevadas foram dando lugar a outra Rússia. Birchais prateados, campos dourados, aldeias sonolentas com casas de madeira inclinadas pelo tempo. Quanto mais se distanciavam da capital, mais leve ficava o peito de Helena. A paisagem lá fora lavava suas angústias como uma chuva de verão limpa a poeira das folhas. Deniska adormeceu com a cabeça em seu colo. Ela acariciou seus cabelos enquanto observava as planícies e florestas passando, e pensava na bisavó, que um dia também deixará tudo para trás para trabalhar em um hospital rural. A vida desenhava seus círculos. Chegamos, murmurou o menino, esfregando os olhos quando o ônibus parou no ponto final, em Berezhniki. Quase. Agora o Gennady Timofeevich vem nos buscar. O ar ali era diferente. Cristalino, fresco, com um cheiro de grama cortada e algo indescritível que a transportou de volta à infância. Junto a um banco de madeira, um homem alto, de cabelos brancos e postura militar, esperava. Apesar dos anos, mantinha as costas retas e o olhar agudo. Gennady Timofeevich? Chamou Helena. A própria respondeu ele, sorrindo. E este deve ser o Deniska. O garoto observava o velho com curiosidade. Tem um rio por aqui? Perguntou de repente. Claro que tem. O riso de Gennady foi generoso. O rio mais tranquilo e fundo da região. Peixes assim, e abriu os braços em um gesto exagerado. Entrem, vou levá-los com um vento bom. Tikhi-Izori fica a uns 20 minutos daqui. O carro, um mosquiche antigo, mas bem cuidado, cheirava a gasolina e ervas secas.
Gennady dirigia com segurança, apontando para a paisagem. Aqui, atrás daquele morro, fica uma pedreira de giz. Antigamente extraíam, agora está abandonada. E ali, na outra margem, um bosque de pinheiros cheio de cogumelos e frutas silvestres. Deniska ouvia boquiaberto. Helena notou como, pouco a pouco, a tensão abandonava seus ombros e a ruguinha entre as sobrancelhas, herança dos meses de brigas dos pais, se suavizava. Finalmente, o carro virou por um caminho de terra. E então, após uma curva, Tiki Izori se revelou, um quadro vivo de um conto russo. Casas de madeira espalhadas às margens de um rio sereno, a cúpula dourada de uma igrejinha, uma alameda de álamos balançando ao vento. Agora restam 40 casas, suspirou Gennady. Antes eram mais. Os jovens vão embora, os velhos partem. Mas a terra é boa. Pararam diante de um portão de madeira entalhada. Além dele, erguia-se um sobrado de 2 andares com mezanino e janelas que refletiam o céu. A arquitetura, elegante e sólida, falava de outro tempo. A casa do Sadko, anunciou Gennady, orgulhoso. Meu tetra-avô Savelei Kuzmi recebeu permissão do próprio chefe do Expo para construí-la. Ele era professor na escola local, homem respeitado. Eles entraram no pátio. À frente da casa erguia-se um carvalho monumental, cujos galhos robustos se estendiam como braços protetores sobre metade do terreno. Gennady Timofeyevich olhou para a árvore com carinho, passando os dedos pela casca rugosa. Este carvalho eu mesmo plantei em 45, quando voltei da frente de batalha, disse ele com voz suave. Toda primavera, penso, será que desta vez ele não vai despertar? Mas ele sempre reverdece, meu velho amigo. Ao entrarem na casa, o espaço e a atmosfera peculiar dos lares que carregam histórias de gerações os envolveram. Os altos tetos com molduras trabalhadas, as largas soleiras das janelas adornadas com vasos de gerânios, os móveis maciços que guardavam o calor de muitas mãos, tudo respirava memória. Gennady os conduziu à sala de estar, e Helena não pôde conter um suspiro. Ao longo das paredes, do chão ao teto, estendiam-se estantes repletas de livros. 3.000 volumes, anunciou o anfitrião com orgulho, colecionados por 5 gerações da família. Havia desde edições em vida de Pushkin até uma enciclopédia infantil dos tempos do czar Nicolau, passando por seus próprios livros didáticos de história. Denis aproximou-se com cautela, deslizando os dedos pelos lombos encadernados. Posso dar uma olhada? Perguntou tímido. Claro, jovem, respondeu Gennady. Os livros existem para serem lidos. Enquanto Denis explorava as prateleiras, o velho mostrou a casa a Helena. 6 cômodos, uma cozinha com fogão a lenha, uma varanda espaçosa de onde se avistava o rio. Tenho todas as comodidades aqui, explicava ele. A água encanada foi instalada nos anos 70, o aquecimento a gás há 10 anos. O celeiro é sólido, a sauna bem construída. O pomar está um pouco abandonado, é verdade, confessou com um suspiro. As forças já não são as mesmas, mas a terra é fértil. Helena hesitou antes de fazer a pergunta que lhe queimava os lábios. Gennady Timofeyevich, por que decidiu vender a casa? O velho ficou em silêncio por um instante, olhando para o rio que cintilava ao longe. Logo partirei deste mundo, mas a casa está viva. Ela gosta de pessoas, de vozes de crianças, respondeu, com a voz embargada. Meu filho, Alexei, morreu no Afeganistão. Era o melhor atirador do regimento. Meu neto, Kirill, foi para a América há 15 anos. No começo escrevia, ligava, mas nos últimos tempos, silêncio. Parece que se acomodou por lá, virou americano. Suspirou fundo. Uma casa não pode ficar vazia. Isso eu sei muito bem. Quando retornaram à sala, Denis estava sentado no chão, absorto em um atlas celeste aberto. Vou esperá-los no pátio, disse Gennady, discreto, e retirou-se. Helena ajoelhou-se ao lado do filho. Então, o que acha? Os olhos de Denis brilhavam. Mãe, aqui tem uma biblioteca de verdade. E o vovô Gennady conhece todas as estrelas. Já me mostrou Cassiopeia e me contou sobre a constelação dos cães de caça. Fez uma pausa empolgado. Vamos ficar aqui? Algo se mexeu no peito de Helena. Vovô, pela primeira vez em anos, Denis chamava um adulto mais velho assim. Ela saiu em direção ao pátio, onde Gennady estava sentado no banco debaixo do carvalho. 800.000 é muito pouco por uma casa como esta, disse ela firme. Dinheiro é coisa passageira, descartou o velho, com um gesto. O que importa é que a casa caia em boas mãos. Observou-a com atenção. Você, Helena Sergeyevna, é daquelas pessoas que se reconhecem logo de saída. Não é daquelas que só querem o que já está pronto, mas das que constroem a vida com as próprias mãos. Da inteligentecia trabalhadora, como se dizia antigamente. Como sabe disso? Surpreendeu-se ela.
Suas mãos falam por si, sorriu ele. Mãos de cirurgiã, fortes, precisas. E seus olhos, só quem está acostumado a depender de si mesmo observa o mundo assim. Helena sentiu um nó na garganta. Aquele homem, que a conhecia havia poucas horas, entenderá mais dela do que Stanislav em 5 anos de casamento. Tenho medo de não conseguir cuidar de você como deveria, admitiu, sincera. Vou trabalhar no hospital, e Denis precisa ir à escola. Não preciso de cuidados, interrompeu Gennady. Ainda sou capaz de sobreviver a muitos. Só preciso saber que a casa continuará viva, que haverá crianças aqui novamente, que alguém herdará nossa biblioteca. Nesse momento, Denis correu para fora, segurando o Atlas Celeste. Vovô Gennady, me mostra onde fica a constelação do dragão. Não consigo achar. O velho tomou o livro com cuidado, folheando as páginas amareladas. Aqui está o dragão, apontou com o dedo. Vê como ele se enrosca entre a ursa maior e a ursa menor. Na antiguidade diziam que ele guardava os pomos de ouro das Hespérides. Helena observava os dois, o menino e o velho, curvados sobre o livro, e compreendeu. A decisão já estava tomada. Não pela razão, mas pelo coração. Gennady Timofeyevich, disse ela com voz firme, eu compro sua casa. Os olhos do velho brilharam, úmidos. Ótimo. Sabia que a casa esperaria por suas pessoas. O carvalho farfalhava sobre suas cabeças, e entre seus galhos robustos, pássaros chilreavam, enchendo o ar de vida. Pela primeira vez em meses, Helena sentiu uma quietude profunda. A estrada para uma nova vida os havia levado para casa. O calor de julho desabou sobre as madrugadas tranquilas de repente, como se alguém tivesse escancarado a porta de um forno gigante. Helena, de camiseta e calça jeans desgastada, afastou a tela mosquiteira e olhou para o jardim. O ar tremeluzia sobre os arbustos de framboesa que amadureciam, os grilos cantavam sem parar, e do outro lado do rio, galos se respondiam, preguiçosos. Lênia, segura a escada um pouco, veio a voz da varanda. Victor Semyonovich, o carpinteiro da casa vizinha, terminava o conserto do telhado. Baixo, magro e de pele curtida pelo sol como casca de árvore antiga, trabalhava com ritmo seguro e preciso. Helena percebeu que ali no interior o valor de um trabalho não se media pela velocidade, mas pela qualidade. Assim é que deve ser, pensou. Victor desceu, enxugando o suor do rosto. Agora não vai vazar nenhuma gota nos próximos 20 anos, garantiu. E no outono, se quiser, reforma a lareira também. Mas você disse que não daria tempo antes do frio, lembrou Helena, entregando-lhe uma garrafa embaçada de cais. Isso era para os outros, riu, astuto. Mas para os Timofeyevich e sua família sempre arruma um jeito. Afinal, você não comprou só uma casa. Você deu continuidade a algo. E isso por aqui tem valor. A casa se transformava a cada dia. Novos batentes nas janelas, assoalhos restaurados, cerca consertada. Tudo respirava renovação. Os vizinhos ajudavam como podiam. Uns traziam mudas para a horta, outros emprestavam ferramentas. Helena, aos poucos, aprendia os ritmos da vida rural, os segredos das conservas, os truques do cultivo, a paciência que a terra exige. Gennady ocupou um quarto no térreo, com saída direta para o jardim. No início sentia-se um klebnik, um comensal, como dizia, dependente da boa vontade alheia. Mas logo encontrou seu lugar na nova dinâmica da casa. Adotou Denis como seu aprendiz, ensinando-lhe os mistérios da horta, levando-o para pescar e à noite, contando histórias fascinantes sobre os antepassados. Você é herdeiro agora, dizia ao menino. Não por sangue, mas por espírito. E isso é o que importa. Denis florescia. Bronzeado, com os joelhos sempre esfolados, voltava da pesca ou da floresta com os olhos brilhantes, arrastando Helena para mostrar-lhe alguma descoberta, uma pedra estranha, um galho retorcido, um ninho de volga. A alegria do filho era contagiante. O Hospital Regional de Berezhniki revelou-se um prédio típico dos anos 70. 3 andares, paredes cinzentas, cheiro de cloro e remédios? Um aroma que Helena conhecia desde a infância, quando visitava a mãe enfermeira. Ao entrar no gabinete do diretor, foi recebida por Mikhail Alexeyevich Stroganov, homem alto, de olhos cinzentos atentos e fios de prata nos cabelos escuros. Diziam que após a morte da esposa, ele havia envelhecido em questão de meses. Helena Sergeyevna Tumanova cumprimentou-a, estendendo a mão. Já ouvi falar muito de você. Gennady Timofeyevich não para de gabar-se da cirurgiã cardíaca de Moscou que veio parar em nosso cantinho. Abrindo a pasta com seus documentos, Stroganov continuou com um tom de incredulidade respeitosa. Confesso que não acreditava que um profissional do seu nível aceitaria trabalhar em nossa, provinciana realidade. Mas já que esse milagre aconteceu, seria um pecado não aproveitar essa oportunidade.
Nosso setor de cardiologia ainda está em estado embrionário. Os equipamentos são antigos, mas as pessoas são boas. Exceto, talvez, o chefe do departamento, acrescentou Stroganov com uma careta que parecia dolorida. Valentin Gennadievich Krylov explicou, como se o nome sozinho já bastasse para justificar a expressão. Um profissional razoável, mas peculiar. Digamos que ele aprecia gratificações informais dos pacientes. Você entende, aqui no interior os salários não são como os de Moscou. Entendo, assentiu Helena secamente. Mas não aceito subornos e não pretendo começar. Melhor assim, sorriu o diretor, aliviado. Espero que vocês dois consigam trabalhar juntos. O resto da equipe é coeso, e as condições são as que temos. Ah, e seu filho? Ele precisará de escola. Posso falar com a diretora do ginásio, é uma velha conhecida minha. Obrigada. Seria muito útil. No primeiro dia de trabalho, Helena esbarrou com Krylov, um homem corpulento de rosto inchado e olhos pequenos e úmidos. Bem-vinda à nossa província, colega, estendeu-lhe uma mão úmida como se a palavra colega fosse uma ironia. Veio para ficar muito tempo? Perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. O tempo que for necessário, respondeu Helena, contendo a repulsa. Todos dizem isso no começo, riu Krylov. Depois fogem. Aqui não tem restaurantes da moda nem boutiques. E os pacientes? Não são milionários. Eu vim para tratar pessoas, não para enriquecer, cortou ela. Krylov estreitou os olhos, como se avaliasse uma adversária. Vamos ver o que você vai cantar daqui a um mês. O trabalho a absorveu por completo. Pacientes que há anos buscavam um cardiologista competente enchiam sua sala. Ao revisar os prontuários, Helena encontrava erros grosseiros, diagnósticos duvidosos, especialmente entre os idosos. 2 semanas depois, Gennady Timofeyevich apareceu em seu consultório, queixando-se de tosse e falta de ar. Há quanto tempo esses sintomas? Perguntou ela, enquanto o examinava. Ah, faz 1 ano, mais ou menos, deu de ombros o velho. O Krylov disse que é câncer de pulmão em estágio inicial. Que não tem tratamento, só quimioterapia na capital. Caro, doloroso e sem garantias. Helena franziu a testa. O diagnóstico foi confirmado por exames. Raio-x, biópsia. Fizeram uns testes, murmurou Gennady. Mas eu nem perguntei muito. De qualquer jeito, um dia a gente morre. Ela escutou seus pulmões com atenção, apalpou os linfonodos. Gennady Timofeyevich, vamos refazer todos os exames. E eu mesma levo seus resultados para um especialista em que confio. O professor Lebedel, seu antigo mentor na residência, agora chefiava o departamento de cardiologia no hospital regional. Ao analisar os novos exames, ele ergueu as sobrancelhas. Quem diagnosticou câncer? Perguntou, incrédulo. O terapeuta local? O chefe do departamento? Asneira pura, resmungou. Seu paciente tem bronquite crônica com componente asmático. 3 meses de tratamento adequado, e ele vai correr como um jovem. Helena sentiu o sangue ferver. Doutor, isso é um erro primário. Como confundir uma coisa com a outra? Lebedel tirou os óculos, limpando as lentes com cuidado. Minha cara, você não é novata. Ou é incompetência gritante. Fez uma pausa significativa, ou é algo muito pior. Obrigada, Alexandre Borisovich Zovovichoribo, disse ela, já entendendo. Acho que começo a ver o quadro. De volta a Berezhniki, Helena pediu à enfermeira que trouxesse todos os prontuários dos últimos 3 anos de idosos com diagnósticos oncológicos. O padrão que emergiu era sinistro: uma dezena de pacientes solitários, donos de casas valiosas ou poupanças consideráveis, haviam recebido de Krylov diagnósticos de câncer em estágio avançado. A maioria morrera sem tratamento adequado, e seus bens, de alguma forma, haviam parado nas mãos de parentes do médico ou de seus aliados. Canalha, sussurrou ela com os punhos cerrados. Quando expôs suas suspeitas na reunião, apoiada por laudos da capital, Krylov empalideceu, e então explodiu. Que ousadia! Berrou. Chega aqui da sua Moscou e já quer dar lições? Quem você pensa que é? Sou médica, respondeu Helena firme. Ao contrário de alguns. O escândalo foi inevitável. Krylov gritou, ameaçou processá-la, chamou-a de arrogante moscovita. Mas as provas estavam do lado dela. Mikhail Alexeyevich, após ouvir ambos, tomou uma decisão. Valentin Gennadievich, você está afastado do cargo até apuração completa. E os documentos serão encaminhados à promotoria. Você vai se arrepender, Stroganov cuspiu Krylov, dirigindo-se à porta. E você também, mosquitinha de Moscou. Ele não era de ameaças vazias. 1 semana depois, uma fiscalização da região invadiu o hospital, motivada por denúncias anônimas. Começou uma campanha de difamação.
cartas anônimas, boatos até uma ligação ameaçadora. Ignore, aconselhava Mikhail, sereno. Cachorro que late não morde. O Krylos assustou todo mundo por anos, mas o tempo dele acabou. Eles passavam a voltar do trabalho juntos. Mikhail a deixava em casa na velha Niva, e as conversas, antes formais, ganhavam intimidade. Sabe, Lena, eu também não sou daqui, confessou certa noite. Trabalhei no Instituto de Cirurgia Cardiovascular de Moscou. Depois minha esposa faleceu, e eu e minha filha viemos para cá, perto da sogra. Achava que seria por 1 ou 2 anos, já vão 5. E não se arrepende? Às vezes sinto falta da medicina de ponta. Suspirou. Mas aqui eu faço diferença. As pessoas são reais, sem máscaras. Nos olhos dele, Helena lia algo que temia nomear. Entre eles nascia um sentimento tímido, quase adolescente. Uma mistura de esperança e medo, como se o passado os tivesse ensinado a desconfiar da felicidade. Em 1º de setembro, Denis começou o 5º ano na ginásio de Berezhniki. Helena temia que o menino de Moscou sofresse com os colegas do interior, mas suas preocupações eram infundadas. A inteligência afiada, a cultura e, acima de tudo, a falta de arrogância urbana conquistaram a turma. Em um mês, Denis já era um dos nossos. Mãe, organizamos um clube de história. Contou animado à noite. Vamos estudar a região. O vovô Gena disse que aqui teve um grupo de partisans na guerra. Numa tarde, Denis voltou da escola com a sobrancelha cortada e um arranhão na face. O que aconteceu? Alarmou-se Helena. Nada demais, resmungou o menino desviando o olhar. A verdade veio da professora. Denis havia defendido um colega novo, vítima de bullying de alunos mais velhos. 2 contra 5 perderam a briga, mas ganharam a guerra. Os valentões deixaram o menino em paz. Você poderia se machucar gravemente. Repreendeu Helena, limpando os ferimentos. E o que mais eu podia fazer? Perguntou Denis, sincero. O vovô Gena sempre diz, se não você então quem? À noite, um ritual se instalou na casa do Sadko. Gennady Timofeyevich tirava do armário um tabuleiro de xadrez antigo, com peças de marfim amarelado e entalhes delicados. Essas peças meu bisavô ganhou do príncipe Galitzin por salvar a vida do filho dele, contava, apontando uma cicatriz no rei branco. Vê esse risco? É de uma bala. Na guerra civil, meu avô levava o jogo no bolso quando foi atingido. Salvou a vida e a relíquia. Denis ouvia, contendo a respiração, e depois analisava cada movimento como se deles dependesse o destino de todas as gerações Sadko. Em meados de setembro, a horta amadureceu. Helena, Denis e Gennady. Em meados de setembro, Helena, Denis e Gennady Timofeyevich colhiam os primeiros frutos da horta. Berinjelas roxas e brilhantes, tomates vermelhos como rubis, abobrinhas alongadas que cresceram a partir das mudas doadas pelos vizinhos. Assim é a vida, dizia o velho, depositando os tomates com cuidado na cesta de vime. Na primavera você planta, no verão rega, no outono, colhe. Ano após ano. Nisso está toda a sabedoria. Helena olhou ao redor, o terreno, a casa de madeira escurecida pelo tempo, as macieiras carregadas no pomar, tudo aquilo que agora era deles, sua vida, seu futuro. Lembrou-se do apartamento em Moscou, onde cada objeto era caro, moderno, mas impessoal, como se pertencesse a um catálogo de revistas. Ali cada coisa tinha história, a cerca de madeira lascada pelo vento, o poço com sua corda desgastada, até o cheiro de terra úmida após a chuva. Era como se o lugar respirasse junto com eles. Foi quando uma Niva conhecida parou frente à casa. Mikhail Alexeyevich desceu do carro com um buquê de flores silvestres, margaridas, papoulas e umas ervas azuis que só cresciam às margens do rio. Passava por aqui e resolvi dar uma olhada, disse, sorrindo. Vejo que estão colhendo. O primeiro fruto, hein? Helena sentiu e de repente compreendeu algo simples, mas profundo. Ali, ela não era a esposa do homem rico, mas a doutora Helena, a mulher que salvara o velho Ivan da pneumonia no inverno passado, a vizinha que emprestava ferramentas e receitas. Suas raízes começavam a se enterrar naquela terra generosa, onde as madrugadas eram silenciosas e o sol nascia pintando o céu de rosa. Outubro chegou com um frio cortante, raro para a região. Ventos úmidos empurravam nuvens baixas sobre os campos, arrancando as últimas folhas das árvores. O rio, antes calmo e prateado, escureceu como se pressentisse algo ruim. Helena voltava de um plantão noturno no hospital, havia operado um idoso com infarto e pela primeira vez em meses, sentia uma quietude no peito, apesar da exaustão que pesava em seus membros como chumbo. No bolso do jaleco um convite do Centro Médico Regional, pediam que integrasse a comissão de cardiologia. O reconhecimento dos colegas era um bálsamo.
Mas ao chegar à porteira da casa do Sadko, seu coração deu um salto. Um Lexus preto, com placas de Moscou, estava estacionado no pátio. Ela reconheceria aquele carro entre mil, os faróis afilados, as rodas cromadas que Stas adora exibir. Na sala, ele estava estirado na poltrona de couro desgastado, uma perna cruzada sobre a outra, com a arrogância de quem ainda se julga dono do mundo. À sua frente, Gennady Timofeevich mantinha as costas eretas, tenso como um arco pronto para disparar. Junto à janela, uma figura cinzenta, um homem de cabelos grisalhos e pasta de couro, claramente um advogado. Aí está nossa fugitiva, disse Stas, levantando-se com um sorriso de dentes brancos demais. Olá, querida. Não esperava, não é? Como me encontrou? Detetive deu de ombros ele. Dinheiro faz milagres. E vejo que você se acomodou bem. Seus olhos percorreram a sala com desdém. Acolhedor. Província, é claro, mas com um certo charme rústico. Do que quer conversar? Ele fez um gesto conciliador, como se fosse o mais razoável dos homens. Helena sentou-se na beirada do sofá, os dedos apertando a saia do vestido. O advogado tossiu, discreto. Permitam-me apresentar-me. Arkady Pavlovich Setlov, representante do Sr. Tumbikov. Temos uma proposta vantajosa que agradará a ambas as partes. Estou ouvindo, disse ela, a voz mais firme do que sentia. Stas está disposto a formalizar o divórcio de maneira acelerada, continuou o advogado. Além disso, oferece a você 51% das ações da Tumbistroy, sua empresa de construção, como compensação. A única condição: você renuncia a qualquer direito sobre o apartamento, os carros e demais bens adquiridos em conjunto. Helena olhou para Stas, desconfiada. Aquela generosidade soava falsa. Por que tanta bondade? Não guardo rancor, Lena, disse ele, abrindo as mãos. E além disso, devo isso a você. A empresa vale muito mais do que todos os outros bens juntos. Havia algo em seu tom que a inquietou. Falava suave demais, insistente demais. Ações em vez de imóveis, pensou. Como se estivesse se livrando de um fardo. Preciso pensar, disse ela. E consultar meu advogado. Claro, sorriu Stas. Mas não demore. A oferta vale uma semana. Depois disso começaremos a dividir tudo pelos tribunais, e você sabe como isso pode se arrastar por anos. Asterisco. Quando Lexus desapareceu na estrada poeirenta, Gennady Timofeevich cuspiu no chão, algo que só fazia quando estava verdadeiramente irritado. Não gosto daquele malandro. Tem olho de rato em despensa. Melhor você verificar o que está por trás dessa tal empresa. Por intermédio de Mikhail Alexeyevich, Helena entrou em contato com Dmitry Kolesniko, um ex-colega de faculdade que agora trabalhava em um escritório de advocacia na capital regional. Homem de olhar penetrante e barba bem cuidada, Dmitry ouviu a história com atenção e pediu para investigar a Tumbistroy. 2 dias depois, ligou. Helena Sergievna, você escapou por um triz. A Tumbistroy está tecnicamente falida. Dívidas de 15 milhões de rublos. Se aceitasse as ações, todos os credores viriam atrás de você. Mas por que a Receita Federal ou os bancos não agiram ainda? Porque no papel, tudo está limpo. Mas eu cavoquei mais fundo. Sua voz ganhou um tom metálico. Pelo que vi, o Tumbikov vem drenando os ativos há anos através de empresas laranja. Olhe só, a Tumbistroy fez contratos com 3 construtoras para obras. Transferiu adiantamentos de 70% do valor total. Essas construtoras? Fantasmas. Registradas em nomes de laranjas, sem endereço real. O dinheiro sumiu. Helena apertou o telefone com força. O que eu faço? Aceite, respondeu o advogado, surpreendendo-a. Mas com uma condição. Antes de assinar a transferência das ações, exija um auditório completo da empresa por uma firma independente. Diga que quer entender exatamente o que está recebendo. O resto, deixe comigo. Stas caiu na armadilha. Convencido de que Helena, uma médica ingênua, não entendia de manobras financeiras, concordou sem pestanejar. Na reunião no centro regional, ela fingiu entusiasmo pela generosidade, mas com voz trêmula, pediu uma auditoria para entender melhor como gerenciar tudo. É claro, querida, disse Stas condescendente. Que auditam à vontade. Não há nada a esconder. Dmitry indicou uma empresa de auditoria de Moscou, especializada em casos com a polícia. Os resultados foram devastadores: dezenas de contratos falsos, desvios de recursos, documentos falsificados, sonegação fiscal. Com base no relatório, abriu-se um processo criminal. Quando soube que Stas havia sido detido, Helena não sentiu triunfo, apenas um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso por anos e finalmente o soltasse.
O tribunal determinou 4 anos de prisão suspensa e a devolução integral dos prejuízos aos credores. Stas perdeu quase tudo: imóveis, carros, contas bancárias. Sobrou apenas uma pequena casa de campo, registrada no nome da mãe. Ludmila Vladimirovna, abatida pela vergonha do filho, ligou para Helena uma noite. Perdoe-nos, disse a voz rouca. Sempre soube que ele não merecia você. Agora vejo que você foi a única pessoa real ao lado dele. A notícia sobre o desfecho do caso de Stas espalhou-se pela Chiquizori como fogo em palha seca. O vilarejo se fechou em torno de Helena de um jeito que ela não imaginava. Uns traziam tortas caseiras, outros simplesmente apareciam à noite para tomar chá em silêncio. Babushka Zina, a famosa herveira da região, preparou uma infusão de camomila e valeriana. Bebe, filha. Fortalece os nervos. Seu ex era podre por dentro, mas agora você está livre como um pássaro da gaiola. Denis, para surpresa da mãe, encarou a notícia com uma calma quase filosófica. Sabe, mamãe, o vovô Gena diz que cada um colhe o que planta. O papai Stas escolheu seu caminho. Havia tanta sabedoria naqueles olhos de menino que Helena só conseguiu abraçá-lo, sem palavras. Em dezembro, outro acontecimento inesperado abalou a tranquilidade da casa. Uma noite, quando a neve começava a cobrir os campos e o vilarejo ficar às escuras por um apagão, alguém bateu à porta. Na varanda, iluminado apenas pela luz trêmula de uma lamparina a querosene, estava Valentin Gennadievich Krylov. Magro, a barba por fazer, os olhos fundos como se não dormisse há semanas. Posso entrar? Perguntou, a voz rouca. Preciso conversar. Gennady Timofeevich franziu a testa, mas Helena acenou para que entrasse. Passem para a sala, disse, indicando o caminho à luz vacilante. Aquela noite sem eletricidade, as sombras dançavam nas paredes como fantasmas do passado. Krylov sentou-se à mesa de madeira, os dedos tremendo ao segurar o copo de chá que Helena lhe serviu. O que aconteceu? Ela perguntou, já pressentindo que aquelas palavras mudariam tudo. Krylov baixou a cabeça e começou a contar sua história. A esposa lutara contra a esclerose múltipla por anos. Os tratamentos no exterior consumiram fortunas. Primeiro, aceitou subornos. Depois, inventou esquemas com diagnósticos complexos. Não estou me justificando, suspirou pesado, os ombros curvados como se carregassem o peso de cada decisão errada. Sei que fiz coisas vis. Mas quando você vê a pessoa que ama se apagar aos poucos e você não pode fazer nada. A voz falhou. Engoliu em seco, os dedos apertando o copo até os nós branquearem. Por que veio até mim? Helena perguntou, tão baixo que mal se ouviu acima do vento batendo nas janelas. Minha esposa morreu há um mês. Eu desmoronei. Bebi até perder a conta dos dias. Ontem quase, fechou os olhos, como se revivesse o momento em que a lâmina fria tocará seu pulso. Então me lembrei do que você disse naquela reunião. Médico não é profissão, é vocação. E pensei, talvez não seja tarde para consertar. Os olhos dele brilhavam, úmidos. Helena o observava, e pela primeira vez via não um homem que traíra a ética mas um estranho perdido, cujas coordenadas morais haviam se dissolvido na dor. O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não feitas. O que você quer? Começar de novo? Ela finalmente perguntou. Ir para onde ninguém me conheça. Curar pessoas como fazia na juventude, antes de... A voz quebrou. Antes de me perder. Helena refletiu, os dedos traçando círculos distraidamente na mesa de madeira. Depois, com calma, falou. Em Kedrovka, a 200 quilômetros daqui na taiga, não há médico há 3 anos. Só um posto de enfermagem abandonado. Lá só vão garimpeiros e caçadores. Ninguém quer ir. É isolado, brutal. Mas posso falar com Mikhail Alexeyevich. Talvez ele interceda. Krylov levantou os olhos, cheios de uma gratidão que não cabia em palavras. Obrigado. Não esperava. Não agradeça, cortou Helena, balançando a cabeça. Só não me decepcione. O Natal se aproximava, e a agitação pré-festiva tomou conta de Chiquizori. Na escola, Denis ensaiava uma peça sobre o avô gelado e a donzela da neve, tropeçando nas falas mais radiantemente feliz. No hospital, preparavam uma celebração para as crianças internadas. Em casa, o cheiro de pinheiro invadia cada canto. Gennady Timofeevich e Denis haviam arrastado uma árvore farta do bosque, suas agulhas ainda orvalhadas de neve. Você está bem, Dedusha? Helena perguntou, vendo o velho ofegante ao entrar com o tronco. Ofendida, Dosha? Riu Gennady, passando a mão no suor da testa. Ainda tenho lenha a queimar, especialmente depois do seu tratamento. A tosse sumiu, o peito está limpo. Sinto-me renascido. Enquanto enfeitavam a árvore com enfeites antigos, bolas de vidro soprado e anjos de papel,
guardados pela família Sadko há gerações. Helena pensava em como a vida tecia caminhos imprevisíveis. Um ano antes, jamais imaginaria aquela cena. Ela, uma ex-cirurgiã de Moscou, pendurando estrelas de papel em uma casa de madeira, com o coração leve. Na véspera de Ano Novo, o centro cultural do distrito brilhava. Helena vestiu seu único vestido de festa, azul escuro com bordados prateados no decote, e o medalhão da bisavó no pescoço. Quando saiu do quarto, Denis arfou. Você está linda, mãe. Uma princesa cisne, concordou Gennady com um piscar malicioso. Lamento estar velho, senão eu mesma a levaria ao baile. Não se preocupe, sorriu Helena, olhando pela janela a Niva de Mikhail Alexeyevich parando diante da casa. Já tenho meu cavaleiro. Dentro, o salão fervilhava. Música alta, risadas, o cheiro de pirogue e vinho quente. Helena não ia a um evento assim havia anos. Em Moscou, os jantares com Stanislav eram cerimônias frias, onde os sorrisos eram medidos e as palavras calculadas. Ali, a alegria era genuína, contagiante. Mikhail, elegante em seu terno escuro, não se afastou dela um instante. E em seus olhos havia algo que ela temia nomear, mesmo em pensamento. À meia-noite, quando os sinos badalaram, ele a levou para um canto afastado da multidão. Lena, disse, segurando suas mãos. Este ano mudou minha vida. Você mudou minha vida. Sei que é cedo, que você passou por coisas difíceis. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Mas quero perguntar, você se casaria comigo? O anel era simples, ouro com um safira modesta, nada como as joias extravagantes que Stanislav lhe dera. Ainda assim, ao vê-lo, e ao olhar para o homem que o oferecia, com as mãos levemente trêmulas, Helena soube que havia encontrado um lar. Sim, respondeu sem hesitar. Claro que sim. A neve caía em flocos grossos quando voltaram para casa, como se a própria natureza se purificasse, lavando o passado para dar lugar ao novo. Denis e Gennady os esperavam com um jantar festivo. Ao ver o anel no dedo de Helena, o velho iluminou o rosto. Finalmente! Já pensei que não viveria para ver bisnetos. Todos riram. Lá fora a tempestades de neve uivava, varrendo o velho, abrindo caminho para o que viria. Na casa do Sadko, pela primeira vez em anos, uma família, não de sangue, mas de alma, estava completa. Uma manhã de primavera, enquanto Helena organizava os prontuários na pequena sala da clínica rural, a enfermeira Kátia entrou com um envelope amarelado na mão. O carimbo do correio, quase apagado, trazia o nome de um vilarejo distante, Taioshny. Dentro, uma folha de caderno dobrada em 4, com letras firmes e um pouco trêmulas. Prezada Helena Sergievna, lia-se, escreve-lhe Krylos VG, do povoado de Taioshny. Cheguei são e salvo. Trabalho na ambulatório local. Ou melhor, sou o ambulatório local. Único médico em 300 quilômetros de taiga. Aqui as pessoas são duras, mas sinceras. Garimpeiros caçadores. Adoecem com frequência. A ajuda é necessária. Obrigado por me dar uma segunda chance. Helena sentiu o coração apertar. As palavras de Valentin continuavam, traçando um retrato vivo daqueles confins. Na taiga, olha-se para a vida de outro jeito. Não há pressa, não há tentações. Só pessoas que precisam de você e uma floresta que ensina humildade. Na semana passada salvei um garoto com apendicite aguda. Operei à luz de uma lâmpada de querosene, a eletricidade do gerador só chega à noite. E deu certo. O menino corre por aí vivo. Não sei se um dia me perdoará completamente, mas quero que saiba, encontrei meu lugar. Não estou aqui pelo dinheiro, mas pelas pessoas como no início quando escolhi a medicina. A folha tremia em suas mãos. Os erros do passado, as noites em claro, as lágrimas, tudo parecia se dissolver na sinceridade daquele papel amarelado. Com um suspiro profundo, ela sussurrou, eu te perdoo, Valentin Gennadievich. E fico feliz que tenha se reencontrado. O verão chegou com uma convocação inesperada. No Departamento Regional de Saúde, entre retratos solenes de Hipócrates e Pirogov, o diretor estendeu-lhe um dossiê sobre a mesa. Helena Sergievna, acompanhamos seu trabalho na Clínica Central de Bereznyky. Resultados impressionantes. Redução de 23% na mortalidade por doenças cardiovasculares em um ano. Com a abertura da nova policlínica no distrito, gostaríamos de oferecer-lhe o cargo de diretora médica. É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Ela olhou pela janela, onde o céu azul contrastava com os prédios cinzentos da burocracia. Em Moscou, uma posição assim seria motivo de intrigas e jogos de poder. Ali, no entanto, falavam de mérito. Pense bem, disseram-lhe. Salário digno, autonomia para formar sua equipe. No caminho de volta, os pensamentos giravam como as rodas do ônibus. Será que estou pronta? E se falhar? Mas havia algo mais forte que o medo.
a certeza de que, pela primeira vez, seu trabalho era visto, não como uma peça substituível no sistema, mas como alguém capaz de mudar vidas. A data do casamento foi marcada para meados de agosto, quando o calor do verão já cedia espaço à transparência do outono nascente. Na véspera, Mikhail chegou com um pedido inesperado. Lena, sei que não és muito religiosa, mas, que tal nos casarmos na igreja? A da Santa Trindade no morro. Meus pais se casaram lá, meus avós também. É pequena, com o domo já desgastado pelo tempo, mas guarda algo maior que nós. Helena tocou o braço dele. Acho que sim. Parece certo. E era. Não pela pompa, não havia flores artificiais nem coros ensaiados, mas pela quietude daqueles muros que haviam abrigado gerações. O padre Nicolai, de voz rouca e mãos nodosas, pronunciava palavras antigas enquanto colocava as coroas sobre suas cabeças. E então, como um sopro quente, Helena sentiu algo. Não era o vento, nem o sol que entrava pelas janelas de vidro colorido. Era como se mãos invisíveis daquelas que já não estavam ali, mas que haviam amado aquele lugar, as abençoassem. Ao saírem, o padre aspersou água benta nas paredes da casa do Sadko. Gennady Timofeevich fez o sinal da cruz e murmurou: agora a casa estará cheia, com a bênção de Deus. No último domingo de agosto, quando o sol ainda queimava como em julho, mas o ar já carregava o perfume seco das folhas que cairiam, uma longa mesa foi armada sob as macieiras do quintal. É uma tradição, explicou Gennady, servindo fatias de um bolo de maçã ainda quente. Todo ano, no dia da colheita, a família se reúne aqui. Meu bisavô começou. Ou foi o trisavô, não importa. Ao redor da mesa, os lugares pareciam ocupados por uma lógica própria. Gennady à cabeça, patriarca de cabelos brancos. À sua direita, Helena e Mikhail, agora marido e mulher. À esquerda, Denis e Katia, que de início se observavam com desconfiança, mas agora riam como irmãos. Entre pratos de mel fresco, leite morno e maçãs vermelhas, Gennady levantou seu copo de vinho caseiro. Pela casa do Sadko. Pelas novas gerações. Que as raízes nos alimentem e os galhos alcancem o sol. Os copos se ergueram. E foi então que Helena sentiu o coração transbordar. Não pela casa de madeira, nem pelo jardim, nem mesmo pelo amor de Mikhail, mas por aquilo. O riso das crianças dos vizinhos que corriam entre as árvores. O brilho do medalhão de sua trisavó, que ela acabará de colocar no pescoço de Katia. Mas eu não sou sua filha de sangue, protestou a jovem. O sangue não é o que importa, respondeu Helena, ajustando a corrente. O que importa é a alma. Você faz parte de nós agora. O medalhão cintilou ao sol poente. E como se o universo confirmasse suas palavras, um riso infantil ecoou do pomar. Gennady sorriu, os olhos úmidos. Ouvem? Crianças brincando em nosso jardim. A casa voltou a viver. Helena olhou para as janelas com molduras talhadas à mão, para o carvalho plantado em 1945, para as macieiras curvadas pelo peso dos frutos. Ali, longe da correria de Moscou, ela havia encontrado mais do que amor, um propósito. Raízes que se aprofundavam, nutridas por memórias e afetos, galhos que se estendiam para o futuro, promessas de colheitas fartas. Apertou a mão de Mikhail. Chegamos, sussurrou. Finalmente estamos em casa.